Vida, minha vida, olha o que eu fiz. Deixei a fatia mais doce da vida na mesa dos homens. De vida vazia, mas vida ali, quem sabe, eu fui feliz. Vida, minha vida, olha o que eu fiz. Verti minha vida nos cantos, na pia, na casa dos homens. De vida vazia, mas vida ali, quem sabe, eu fui feliz. Quero luz, sei que além das cortinas São Paulo infinitas cortinas com palcos atrás. A branca vida estufa veia e pulsa, 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 pulsa. Mais, quero mais, nem que todos os barcos recolham ao cais que os faróis da costeira me dão. Você se lembra, não, Vivi? Se me lembro. E pensar que isso tudo aconteceu no TBC, num teatro particular, sem subvenções oficiais. Olha, elenco estável, sério. Isso acabou no teatro brasileiro. Acabou. E havia também elencos estáveis e outros grupos que vieram do TBC, não é? Mas isso é uma coisa que já pertence ao passado. Agora tudo está muito diferente, né? Por exemplo, a forma de produção do Macunaíma. Amália Azeito, você era a presidente da Comissão Estadual do Teatro quando ela resolveu subsidiar a produção de Macunaíma. Como é que esse fato inusitado aconteceu? Aconteceu devido a que inicialmente o Antunes veio até a comissão pedir verbas para que fosse subsidiado um curso de formação de ator e que se centralizaria em torno do tema Macunaíma, da obra de Mário de Andrade. A secretaria apoiou, principalmente devido à qualidade do trabalho que o Antunes Filho vem fazendo no Teatro Brasileiro, apoiar este curso e, comprovado o desenvolvimento do trabalho, partiu-se para o financiamento de uma produção na história do Teatro Brasileiro, que uma Secretaria de Estado subsidia a produção de um espetáculo. Foi seu Cabral, foi seu Cabral. À medida que o curso foi se transformando em espetáculo, a Comissão Estadual de Teatro alimentava alguma expectativa quanto a um possível retorno econômico? Não, nós não alimentávamos expectativa quanto a um retorno econômico. A nossa expectativa era de um desenvolvimento cultural e de um retorno nesse sentido, que é o que compete a uma Secretaria da Cultura. Nesses termos, superou de muito a nossa expectativa. O retorno se deu a nível nacional e a nível internacional, dando um prestígio para o Brasil em todo o mundo. Foi seu Cabral, foi seu Cabral. No dia 21 de abril, 2020, foi o carnaval. Você me deixou feliz, você me deixou feliz. Ao som do Brasil. Salve Santo Antônio, padroeiro do nosso exército, que recebeu a patente em 1811 pelos serviços prestados ao Exército Nacional. Há também os produtores por tarefa, que reúnem elenco, diretor, cenógrafo e outros técnicos para a produção de um espetáculo específico. Exemplos. Lenin Tavares, você é produtor teatral há quanto tempo? Há 8 anos. Eu faço teatro há 16 anos, mas produzo há 8. Certamente, durante todo esse tempo, você acumulou uma experiência que o ajuda nas suas montagens atuais. Num país onde se proclama continuamente que o teatro está em crise, quais as regras básicas para que um espetáculo teatral não fracasse? Bom, não existe uma certeza absoluta de que qualquer coisa vai ter sucesso, né?
evidentemente, em qualquer empreendimento, junto com todo um esquema de cuidados, de escolha acertada, eu acho que é fundamental um voo maior, arriscar mais, jogar para cima, principalmente nos períodos mais difíceis. A crise atual não é uma crise de teatro, é uma crise da sociedade brasileira, é uma crise econômica, uma crise política. Então, neste momento em que as bolsas estão curtas, para você motivar alguém a sair de sua casa, gastar um dinheiro considerável para ver um espetáculo, você tem que oferecer muito mais do que o habitual, muito mais do que o normal. Eu acho que esse é o segredo fundamental de acertar. Bom dia, Mr. Merrick. Eu tinha planejado tanta coisa para dizer, esqueci tudo. A senhora é tão bonita. Que gentil, Mr. Merrick. Bem, sabe o que eu tinha planejado dizer? Era isso, que eu tinha me esquecido, que eu tinha planejado. Eu não conseguia pensar em nada para dizer. Estava tão nervoso. Quando se quer encantar alguém, geralmente se planeja antes, não é? É. Eu não sei por que eu sou assim, Mrs. Kendall. Minha mãe era muito bonita. Quando ela estava grávida, ela foi num circo e um elefante jogou ela no chão. Alguma coisa deve ter acontecido, não acha? Pode ser. Pode ser. Mas às vezes eu penso que a minha cabeça é tão grande porque ela está cheia de sonhos. Porque ela está... A senhora sabe o que acontece quando os sonhos não podem sair? Não. Eu também não sei. Mas... alguma coisa... A senhora é uma atriz famosa? Muita gente me conhece. Então a senhora é uma mulher que precisa se exibir para ganhar a vida, como eu fiz. Não, Mr. Merrick. Essa não sou eu. Essa é uma ilusão. Eu sou esta. Eu também sou este. Frederick me disse que você gosta muito de ler. Então, que livros? Agora estou lendo Romeu e Julieta. Julieta, que história de amor. Eu adoro histórias de amor. Eu também prefiro histórias de amor. Se eu fosse Romeu, sabe o que eu teria feito? O quê? Eu não teria usado um espelho para ver se ainda estava respirando. Você está se referindo àquela cena em que Julieta parece que está morta e que Romeu, para se certificar disso, coloca um espelho para ver... Não! O que significa ele se matar? Só que ele não vê nada. A minha experiência como Julieta, particularmente com o ator. Não, eu não vou dizer quem é. Foi que enquanto eu estava lá, deitada, morta, ele estava se lamentando um pouco demais. Eu pensei, se esse canastrão não parar já com essa porcaria de dramalhão que está fazendo, eu vou saltar de repente dessa tumba e cravar um punhal no coração desse filho. Está querendo roubar a minha cena? Não se pode confiar em Romeu. Porque ele não se importa com a Julieta. Não se
Porta? Ele toma o pulso dela, ele chama um médico, ele se certifica. Não, ele se mata. Ele se deixa enganar pela ilusão, porque ele não liga para a Julieta, ele só liga para ele mesmo. Se eu tivesse sido Romeu, nós teríamos nos livrado. Mas aí não haveria peça, Mr. Merrick. Mas ele não a amava, por que haver uma peça? Olhar num espelho e não ver nada. Isso não é amor! Isso é uma ilusão! Quando a ilusão terminou, ele tinha que se matar. Isso é extraordinário. Antigamente eu não falava com as pessoas, então eu não pensava nessas coisas todas. Não tinha ninguém para me preocupar em comunicar meus pensamentos. Agora, simplesmente as coisas saem da minha boca e são verdadeiras. Benementes, qual é o teu trabalho como produtor de teatro? Bem, como produtor, o trabalho inicial meu é de descobrir um texto, fazer um orçamento inicial para esse texto, de custo, de montagem, contratar diretores, ou um diretor, que às vezes já tem um diretor fornecendo esse texto até, contato com o SBAT, preparar o esquema para que esse texto possa ser feito. Então, a partir do momento que tem uma coisa mais ou menos armada, um teatro mais ou menos definido, um elenco inicialmente já escolhido, contatado, sem ter nada acertado, por exemplo, eu tenho em mãos uma produção que já tem, basicamente, já está montada. O esquema seguinte seria o esquema da aplicação do dinheiro nessa produção, o trabalho de ensaio, lançamento publicitário e a estreia desse espetáculo. Você trabalha com algum sócio capitalista? Sempre. Porque, desde que entrei em teatro, eu sempre fiz produções nesse esquema. Eu nunca tive dinheiro meu para colocar, para arriscar e tal. Então, eu busco as ideias, eu busco os textos, eu levanto as possibilidades desse texto, por exemplo, o tempo possível dele se pagar ou não, as condições para que ele saia, um custo que até hoje, felizmente, eu não errei, de um orçamento inicial para a estreia, e forneço a pessoas que têm dinheiro, que se interessam por teatro, que têm grandes firmas, ou coisa assim, eu forneço essa ideia com o máximo de dados possível, eu explico para eles as possibilidades todas, os riscos todos, e faço com essas pessoas um esquema de produção. Quais os espetáculos de teatro montados em São Paulo que você produziu até hoje? Eu produzi O Mais Quero Árvore que Me Carrega, que cavalo meio que me derrube, Pano de Boca. Eu coproduzi com o Sérgio Brito Os Filhos de Kennedy. Eu fiz diversos espetáculos menores e o último que eu fiz foi a Ópera do Malandro. E também eu fui dono de um teatro durante 7 anos, o Teatro 13 de Maio. Foi no mesmo esquema, inclusive. Desses espetáculos que você produziu, houve algum que tivesse gerado déficit? Para os investidores, nunca. Então taxa a cachaça a um preço assustador. Mas gente aqui, confessando, tem bem mais de fazer. E proíbem os soldados aliar horrível medo. A cachaça tá parada, rejeitada do barril. O alambique tem contra o canto do Brasil. Primeiro faz barulho, com orgulho de todo mundo. A tua raiva cega, descarrega o carregador. O malandro, na dureza, senta à mesa do café, bebe um gole de cachaça, acha graça e dá no Muito pé. claro,
simples, direta. Otton Bastos. Você, ator, sua mulher, Marta Overbeck, atriz, ambos se reúnem e começam também a produzir espetáculos. O que significa isso dentro de um contexto de realização teatral? Bom, é uma questão de sobrevivência mesmo. Eu confesso que é uma questão de sobrevivência, porque se você, como ator, até que você espere que alguém te contrate, que a televisão te chame, você morre de fome. Então, para você sobreviver e ter uma tua linha ideológica de trabalho, você monta a tua própria companhia, você trabalha com as pessoas com quem você gosta, que tenha talvez também as mesmas linhas, a mesma linha ideológica de trabalho, o mesmo pensamento sobre teatro. Aí você monta os espetáculos que você quer quando lhe tem a possibilidade de você montar um espetáculo. Agora, para você ver, em 72 nós montamos Castro Alves Pé de Passagem, depois montamos O Grito Parado no Ar, depois nós montamos Caminho de Volta, depois nós montamos Ponto de Partida e depois nós montamos Murro em Ponta de Faca. Qual foi o resultado de Vinícius? O resultado de Vinícius foi talvez o resultado mais calamitoso que pode ter acontecido. Eu já tinha feito em 1964 um espetáculo sobre Vinícius de Moraes na Bahia. Foi um sucesso inacreditável, as pessoas amavam o espetáculo. Aí depois de ter feito o Calabar, nós estávamos numa grande indecisão de saber o que fazer. A abertura estava aí, ninguém sabia o que montar, porque todas as peças que tinham sido trancadas nas gavetas, que se abriam, eram um fracasso. Quer dizer, ninguém estava mais interessado em saber o que estava no passado, e sim o que estava acontecendo no momento, a inflação correndo violentamente, a alta de preço em tudo que era campo, e teatro sofre com tudo isso. As pessoas, se não tiver dinheiro para comer, não vai a teatro, não é verdade? Então o que aconteceu foi que nós montamos o Vinícius numa espécie de grande show, um show musical, com cantora, bailarina, 5 músicos ao vivo, com Sérgio Mamberti, Renato Borg, Otton Bastos, né? Então, todas as possibilidades de ser um belo espetáculo. Estreamos muitíssimo bem em Campinas, no Rio de Janeiro. Já começou a aparecer uma série de problemas, as pessoas do Rio de Janeiro dizendo que os paulistas que veio homenagear Vinícius de Moraes no Rio de Janeiro, como é que um grupo paulista vem ganhar dinheiro em São Paulo, no Rio de Janeiro, com Vinícius de Moraes. Aí isso é um absurdo para eles, cariocas, que se eles não homenagearam, nós homenageamos, né? Como foi o espetáculo em São Paulo? Bom, o espetáculo em São Paulo foi uma estreia fantástica. Nós aí dissemos, bom, agora realmente eu acho que o espetáculo pegou realmente. E depois foi caindo. As pessoas, nós, até Renato e eu, brincávamos, dizendo que foi o fracasso mais aplaudido do ano, que as pessoas, ao terminar o espetáculo, de pé, chorando, batendo palma, e não sei mais o que. Agora, financeiramente para nós, foi um rombo inacreditável. De quanto, mais ou menos? De 2.400. Depois desse rombo de 2.400, considerando que você produziu desde 72 tantos espetáculos de sucesso artístico, sucesso de crítica e mesmo de bilheteria, considerando o fracasso de Vinícius, o que acontece na sua carreira de produtor? É o fim. Depois de Vinícius, eu vou ter que passar pelo menos uns 2 a 3 anos sem poder produzir absolutamente nada. Eu vou ter que trabalhar durante 2 ou 3 anos para poder pagar as dívidas do Vinícius. É isso que vai acontecer na minha carreira. Como produtor, realmente é como se eu tivesse fechado a porta da minha companhia. Vivi, a união vem da necessidade, né? Algumas formas novas de produção surgidas na década de 70. O que era a Royal Bexigas Company? A Royal Bexigas foi o primeiro grupo cooperativo surgido em São Paulo na década de 70. O que era a estrutura dessa companhia do Bexiga? 6 atores se reuniram para montar um espetáculo. Uma criação coletiva, o espetáculo era nosso, a produção era nossa, dividida entre os 6, e o possível lucro e a possível perda também dividida entre os 6. Os espetáculos feitos pela Royal Bexigas Company
74, o que você vai ser quando crescer? Criação coletiva. 76, Ai de Ti Mata Hari, criação coletiva. 77, Um Ponto de Luz, do Paus Arap. O teatro é só brincadeira, em teatro se inventa o que se quer. O início, o final e a história também, da maneira que a gente quiser. Neste palco nós somos autores do enredo, da drama e da ação. Mas lá fora, meus senhores, mas lá fora é uma outra questão. Quais as características de uma cooperativa como essa que vocês fundaram, original para o ano de 74? É que, a princípio, era um ponto de saída, sabe? Fazer o que a gente queria fazer, dizer o que queria dizer, sem depender de um produtor ou de um diretor que nos convidasse. Agora, atualmente, as grandes empresas usaram um pouco da cooperativa inicial, que era a nossa. Nós dividimos tudo. Agora tem os produtores, mas, em geral, eles contratam os atores de modo cooperativo. Então, deu, não deu, o risco é menor. Vocês não chegam sequer a ter alguma forma de salário? Não. Algumas companhias estabelecem um mínimo de garantia dessa porcentagem. Outras só a porcentagem. E outras continuam tendo seu salário. Mas será cada vez mais difícil ter uma companhia com 10 atores, técnicos, etc., todos com salário. Está praticamente impossível produzir dessa forma. Fundamentalmente o medo nasceu. Um medo muito grande, avassalador. Um medo antigo como o próprio mundo. Eu estou falando de um medo que faz cada um se sentir cúmplice daquilo que poderia se chamar seu inimigo. A presença do silêncio dele é a presença daquilo que calamos o tempo todo, daquilo que não ousamos olhar de frente. Mas quando existe essa coisa materializada e visível, como evitar falar sobre ela, se não utilizando a palavra comum que nos isola e nos livra do contágio, a palavra que assassina o direito do outro existir, que coloca o outro fora da brincadeira do jogo comum. Pobre de quem é chamado por uma dessas palavras que todos repetem. Louco, imbecil, que sei eu. O artifício antigo para criarmos um grupo era termos um inimigo comum. O teatro antigo, que está superado, que não está, qualquer coisa servia. Mas como era frágil e mentirosa essa união, porque cada um dos inimigos possíveis está presente dentro de cada um de nós. Se você tem coragem, e você enfrenta o vazio que se forma a partir de não colocar mais fora de você o inimigo, a coisa que pode te estimular a agir, a viver, se você tem coragem, aí então, o aparente vazio, o aparente abismo, ele se revela de uma outra dimensão sim vertical, para dentro, além do tempo. Você abre mão do espaço tridimensional para tentar captar, ou chegar, ou perseguir alguma coisa que, sendo o centro de você mesmo, é o que mais te escapa. Quem era o antigo personagem que eu acreditava eu? Quem era aquela pessoa que ia aos bares, aos ensaios, às reuniões e dizia coisas? E tomava Coca-Cola e se sentia assim atado. Os velhos hábitos te empurrando em direção ao futuro que o antigo passado pedia e determinava. E como é difícil mudar a direção, porque você está mergulhado dentro de você, você está identificado. E os outros exigem de você as mesmíssimas respostas, porque a mudança de qualquer um mexe com todos os outros, daí as gozações, as brincadeiras, o medo, tudo enfim. A recusa de confirmar a sua transformação. A presença dos ciganos desencadeou uma série de transformações individuais não previstas nem cogitadas, porque todo e qualquer grupo anterior existia como uma unidade alienadora de cada um, de cada indivíduo que o compunha, que foi rompida justamente com a chegada deles.
Mas como é difícil abandonar os velhos hábitos, a velha forma de ser. Está tudo tão agarrado a gente, de uma forma tão arraigada, tão sedimentada, que a gente pensa que não vai poder sobreviver. É como se a gente arrancasse a própria pele. Aquilo que torna suportável e comum o cotidiano, porque aí cada momento se revela tão ele mesmo, tão revelador. Você, em carne viva, pode ver a vida se fabricando, o coração pulsando, o sangue correndo, o segundo se fazendo na batida do coração. E aí você vê o quão longe do que realmente queria você estava. Mas você tem que enfrentar o caos interior que se forma para só depois dele formado tentar integrar um novo, um mistério, o desconhecido como uma coisa real. A nova realidade. O tempo, o passado, o presente e o futuro passa a ser menos uma prisão do que um instrumento de alquimia possível da qual você não participava por ignorância. A sua história você vê que realmente pode escrevê-la. Aquilo que aparentemente parecia nos alienar provoca um encontro fundo conosco. Você desiste de ser um herói, um falso herói, para ser um homem. Paulo Betti, como é que surgiu o grupo do Vitor? O pessoal do Vitor foi um grupo que saiu da Escola de Arte Dramática. Todos os integrantes desse grupo eram alunos da Escola de Arte Dramática. Em 75 nós nos formamos com uma peça, Vitor ou as Crianças no Poder. Essa peça recebeu um convite para um festival de teatro na Itália, em Palermo. Nós tivemos que colocar essa peça no Teatro Ruth Escobar, e aprendemos, na urgência de levar uma peça, de conseguir dinheiro para isso, a dominar os mecanismos de produção do teatro, divulgação, a parte de contato com censura, a parte de contato com a sociedade dos autores, e todos os macetes que sustentam o espetáculo em cartaz, levar coisas para jornal, anúncios. Isso deu uma estrutura para o grupo, que teve, inclusive, que tomar uma forma jurídica, né, em termos de uma sociedade civil cultural, que precisava isso, né, para o grupo existir legalmente. Viajamos para a Itália, quando nós voltamos, era um grupo de teatro que já sabia subsistir, vamos dizer assim, de uma forma cooperativada. Quais são os segredos maiores de uma cooperativa teatral? Bom, eu acho que o segredo da cooperativa, do ponto de vista econômico, não é bem um segredo, todas as pessoas sabem disso, mas as pessoas poucas percebem e adotam esse sistema, é que a mão de obra fica muito mais barata pelo fato das pessoas todas que não tem mão de obra contratada. Todos que trabalham repartem o lucro ou possível prejuízo do trabalho. Isso barateia muito a produção e torna possível a experimentação teatral, o que leva, geralmente, a um resultado, eu não diria melhor, mas mais instigante, mais provocativo, vamos dizer assim. Quais os espetáculos que vocês montaram na primeira fase do grupo? Os espetáculos que nós montamos na primeira fase foram Vitor ou As Crianças no Poder. Depois nós fizemos O Processo, do Kafka, uma adaptação do próprio grupo. Depois nós fizemos Os X, que era uma peça que tinha sido feita na Inglaterra e na França pelo Peter Brook. E depois nós fizemos Cerimônia para um Negro Assassinado. Eu quero que você nos conte sinteticamente como vocês chegaram à criação de Na Carreira do Divino. Bom, Na Carreira do Divino era um espetáculo que o pessoal do Vitor tinha que fazer desde 1977. Nós estávamos pensando no espetáculo, embora não tivéssemos uma forma para ele. Todos os integrantes do grupo tinham nascido no interior do estado de São Paulo, eram todos caipiras, tentando sobreviver na cidade grande e lutando com problemas de preconceito, inclusive de sotaque e outros 1000 preconceitos que a cidade grande impõe para o ano que vem da roça. O grupo pensava nesse espetáculo até o momento que, em 79, decidiu fazer esse espetáculo. Passamos uns 6 meses pesquisando a cultura caipira, pesquisando muito dentro de nós mesmos, né, para descobrir o que estava embotado na nossa própria formação, e em contato com o livro do Antônio Cândido, Os Parceiros do Rio Bonito. Depois de um determinado momento, nós chamamos um dramaturgo para que pudesse sintetizar, não na forma de uma criação coletiva, mas
dar uma unidade para tudo aquilo que a gente queria dizer no espetáculo. Chamamos o Carlos Alberto Sofredini e um músico, Vanderlei Martins, que acabaram fazendo a síntese do que era o espetáculo. Então, o espetáculo brotou dos elementos do grupo e foi sintetizado por um autor numa forma de trabalho que eu acho que é uma das ideais para fazer a média entre a criação coletiva, onde tudo não se sabe como vai sair exatamente, e a formação específica de um dramaturgo que acaba auxiliando demais o ator, porque cria para o ator, para aquele corpo, para aquele tipo de ator, para aquela voz, para aquela maneira de pensar. Então, quando se consegue uma fusão desses elementos todos, acaba saindo um espetáculo como Na Carreira Divina, que eu acho que tem sua importância hoje. Já tá de noite. E a noite de lua cheia, né, pai? Mas a lua ainda tá meio turvinha, ó. E ela tá sufocada aí por meio de alguma nuvem, ou por detrás de alguma serra. Mas deixa ela apoiar aquela carona no céu e então você vai ver que belezura de noite, pai. Noite de lua cheia. Noite de lobisomem. Minha mãe, cadê o cobertor? Cobertor pra quê? Pode cobrir a cabeça. O que é? Céu, esse clima é medroso. Você tá com medo de nós, Fernandinho? Tá quieta, Marquinhos. Ô, Fernandinho, mas você aí, ó, a minha, o que é? Amanhã que a Marquinha velhando eu. Mas tá tremendo tudo, viu? Um monte de marmelada com muito açúcar e pouco ponto, só porque o bicho papão vai pegar ele de noite. Minha mãe! Maria da Glória, me se tome tenesta. Isso, menina reminado, Tete tá fazendo barulho, né? Minha mãe! E você também, ô Fernambi. Sururuca pro copiar madrumi. E é já. Minha mãe. Nem A, nem meio A. E antes de deitar, arranca o dentinho de leite. Vai no terreiro e pinche ele em riba do telhado. No terreiro, minha mãe? E não esquece de recitar os versinhos pandurinha. No terreiro tá assistindo à noite, minha mãe. Claro, uai. Onde a Vera? A noite tá pretejando, minha mãe. Você tá com medo, Diane? Mas já se viu tamanho soronga? Nesse passo ainda me sai um homem para não valer 10 réis de mercoado. Tô com medo, não. Que esperança. Ai, que noite fria de lobisomem. Seu Marica, vamos com eu. Não posso, por quê? Vamos, vai. Eu tô esperando essa lua sair. Ah, é, né? É. Vê se está, jacaré. Não posso mesmo. Biraia! Oi, minha mãe! Ainda tá aí, peste. Ainda não foi fazer o que eu mandei, não? Tô indo. Um pobre de sair. Sozinho e Deus num pretume desse. E você também, essa mariquinha. Vamos tratar de dormir, que tá esfriando. Para, mãe, tô vendo a noite. Para, mas se tem cabimento, mas você ficar aí à toa campeando que não guardou no meio da noite, sou. Ai, ai, ai. Não carece ter medo da noite, meu Pernambi. Dá até pra ouvir o rumor da passagem do vento lá na rama dos arvoredos. Noite tá que tá serenando. Também tô escutando as corujas, gafanhotos lá da capoeira, pai. Noite tá que tá pesada de gorda. É mesmo, né, pai? Essas estrelas no céu, esses vagalumes no brejo, né? É da gordura da noite que vai não ser o dia. Ai, ai, ai. Oi, a mãe, meu pai! A lua partou daquele fundagando entre meio da serra. Olha que branqueou o arco das cambaúvas lá de perto do ribeirão. Ai, mas que boniteza, que ficou tudo claro, pai. Grandes autores. O fecho do nosso programa. Uma informação sobre as chamadas formas do nosso teatro popular. Alguns caminhos diferentes. Osmar Rodrigues Cruz. O que é o Teatro Popular do SESI? Bom, o Teatro Popular do SESI é um teatro que procura fazer espetáculos para a classe industriária de São Paulo. Ele foi criado com essa finalidade e esse é o objetivo que ele procura atingir. Ele foi fundado há quanto tempo?
Ele foi fundado há 18 anos atrás. Em 1963, foi inaugurado no Teatro Maria de la Costa com a peça Cidade Assassinada, de Antônio Calado. De lá para cá, vocês já fizeram quantos espetáculos? Assim, de cabeça não posso te dizer, mas nós já fizemos perto de 15 peças nesses 18 anos, né? Porque nós temos, além do grupo aqui, estável, nós temos um itinerante que viaja ao interior e temos um outro em Santo André, que são coisas mais recentes, coisas de 10 anos, 5 anos atrás. De modo que, no grupo permanente, aqui da capital, nós fizemos 15 peças já. Qual a principal preocupação do Teatro Popular do SESI ao se dirigir ao seu público? Bom, a nossa maior preocupação é educar esse público socialmente. Segundo lugar, educá-lo para o teatro também. Que eu acho que, uma vez que você pega a pessoa que nunca foi ao teatro, que vem aqui, assiste um espetáculo gratuito e depois vai assistir outro teatro, você já está lavrando um tento. Segundo, esse espectador que não está acostumado a ir a teatro, que talvez nem televisão veja, não sei, mas que vem aqui, ele se educa artisticamente e socialmente, porque o teatro e as peças que nós levamos, geralmente são sempre peças de bom nível, peças que dizem alguma coisa para eles. Então, eu acho que isso já é uma das nossas preocupações e que tem atingido, assim, um número muito grande de pessoas, né? O nosso público está mais ou menos atingindo, assim, 400 mil pessoas. Ele atinge por ano o Teatro Popular do SESI. De modo que é muito grande o movimento nosso com relação ao número de espectadores. Nós movimentamos uma massa assim um pouco além daquela normal de teatro, muito além. César Vieira, o que é o Teatro União e Olho Vivo? O Teatro União e Olho Vivo tem 12 anos de vida. No momento ele tem 15 elementos, que são profissionais liberais e elementos populares, advogados, jornalistas, professores, operários, office boys, bancários. Ele tem a finalidade de trocar experiências com o público da periferia, de colaborar com as comunidades de base da periferia, sejam sociedades ligadas à igreja, sejam sociedades amigas de bairros, clubes de futebol, colaborar levando o teatro e, através desse teatro, propondo uma discussão sobre assuntos comunitários. Como se mantém o Teatro União e Olho Vivo? Bom, o Teatro União e Olho Vivo tem uma forma que a gente acha bastante sui generis de viver, né? Ele vive pela tática Robin Hood. Quer dizer, a gente faz o espetáculo no bairro a preços simbólicos, a 15 cruzeiros, que é o preço de um café, 2 cafés, o preço de um coletivo. Esse é o preço do nosso ingresso em bairro. E a cada 30 espetáculos, a esse preço simbólico no bairro, nós fazemos um espetáculo para a classe média e cobramos o preço do espetáculo normal de teatro a 20, 50 mil cruzeiros. Então, nos permite ter o necessário para que o grupo possa ir ao bairro, porque ninguém vive de teatro. O grupo não é profissional, esse dinheiro que é retirado do público convencional de teatro é aplicado em cenário, luz, figurino, condução, lanche e assete. O que é para vocês teatro popular? Olha, o teatro popular, na acepção do termo, não é o que o Olho Vivo faz e dezenas de grupos que a gente reputa muito importantes hoje em atividade em São Paulo e no resto do Brasil. A gente acha que nós fazemos um teatro independente, um teatro marginal, um teatro de periferia, quer dizer, levando a esse público a possibilidade de, através do teatro, discutir os seus problemas. É um teatro que ele vai ao local, perto da habitação, perto do local de trabalho desse público e se apresenta por um preço acessível a esse público, que esse público possa chegar e através de uma linguagem acessível e que esse público possa sentir, perceber e se comunicar através de uma linguagem teatral diferente e diversa do teatro convencional. E, acima de tudo isso, colocando uma mensagem que fale em defesa dos interesses populares. E mais do que o espetáculo, nós temos para nós, que é mais importante, o debate que se sucede a cada apresentação e que é a grande colaboração com essa comunidade de bairro. Denise,
O que era o núcleo? Bom, o núcleo começou em 69, um grupo de 5 pessoas que restaram de um curso que o Teatro de Arena deu. O Teatro de Arena dava, assim, regularmente um curso que era dado pela Helene Guariba, pela Cecília Tunin e pelo próprio Bual. Quando acabou o curso, nós fizemos lá uma montagem e tal, nós percebemos que nós 5, eu, Celso Frateschi, Dulce Muniz, Hélio Muniz e Edson Santana, tínhamos em comum a proposta de tentar o teatro popular, tão falado teatro popular, que em 69, 70, estava completamente esquecido, massacrado, as experiências de CPC totalmente abafadas, mas a gente queria era fazer esse tipo de teatro, quer dizer, partir para buscar o público popular. Conversamos com o Bual propôs, façam o Núcleo 2, que era uma proposta antiga, que já tinha existido, etc. E a gente topou, a gente ficou ensaiando, preparando alguns trabalhos experimentais lá na Arena mesmo, em cima de uma proposta que o Bual tinha, que era de teatro-jornal. O que era o teatro-jornal para o Bual? O teatro-jornal seria assim, para ele. A gente montava espetáculo jornalístico, em cima das notícias da semana. Apresentava às 6 horas da tarde, e os bancários, as pessoas que iam saindo do seu emprego, passavam lá, assistiam e ficavam informados. Nós pegamos essa ideia original, começamos a trabalhar em cima de notícias de jornal. E fomos descobrindo o seguinte, naquela altura a imprensa estava totalmente fechada, né? As notícias eram escamoteadas, enganosas. O que a gente ia fazer era desnudar a notícia de jornal. Quer dizer, a função informativa que nosso espetáculo teria era realmente de revelar o outro lado da notícia, que naquela altura estava totalmente escondido. Então nós fizemos 5 espetáculos, assim, nós 5 reunidos, fizemos 5 espetáculos apresentados no Areninha, que naquela época era um teatrinho de 70 lugares lá em cima. Fizemos 5 espetáculos apresentados para grupos fechados. Assim, foram grandes intelectuais e tal, inclusive Sábato. E todo mundo que assistiu ficou muito impressionado, porque era a verdade muito na cara. Né? Naquela altura a gente fazia uma matéria sobre uma mulher que era presa e torturada porque tinha roubado uma peruca de uma outra na fila do ônibus. Isso era uma notícia banal e que, de repente, transportada para o palco, revelava todo o esquema que a gente estava vivendo. Com esse teatro-jornal, nós fomos para o Festival de Nancy. E eu conto esse negócio de Nancy, que é importante, porque foi lá que a gente teve contato com uma série de grupos latino-americanos. Naquela altura, nada nos interessou a nível do que dos americanos, estava o Bob Wilson e o teatro europeu, nada nos interessou. Mas os grupos latino-americanos, em especial do Buenaventura, de Cali, despertou a atenção da gente, que era muito jovem, que tínhamos informações de 67, 68, 69 a nível de teatro, aquele momento explosivo, depois acabou. Então, ver a experiência daqueles grupos de teatro da América Latina foi uma coisa muito importante. Por isso, essa viagem para Nancy foi importante para a gente. Nós voltamos com a mesma proposta, mas a ameaça de fechamento do Teatro de Arena impediu que a gente saísse para a periferia para a busca de um público mais popular. O Bual não estava mais no Brasil, a gente achou que era mais importante defender a continuidade da existência do Teatro de Arena. Ficamos envolvidos nessa briga, tentando conseguir dinheiro para pagar aluguel, e isso envolveu muita gente mesmo, até que não deu mais. Nós percebemos que a gente estava lutando por um teatro que já tinha tido a sua história. Os elementos que tinham feito a história daquele teatro estavam afastados, estavam impedidos de trabalhar. Então a gente estava lutando por um espaço, simplesmente paredes, né? Que já não ia dar mais para a gente desenvolver lá dentro do teatro que a gente estava proposto. Então nós saímos, encontramos Maurício Segal. Maurício Segal tinha, dentro do Teatro São Pedro, uma proposta de transformar aquilo numa grande casa de cultura. Criar diversas atividades, fazer cursos. E
milhões aberto, né? A discussão e tal. Então, por que não juntamos as duas propostas, né? Tua proposta, você tem a infraestrutura, o teatro, está tudo aí, e nós temos as pessoas. Vamos juntar e vamos fazer esse trabalho. Do tempo que a gente trabalhou no Teatro São Pedro, a melhor experiência foi o espetáculo chamado A Queda da Bastilha, que era um espetáculo sobre a Revolução Francesa, que a gente puxava até as revoltas aqui na América, né? Mas também não era no São Pedro que dava para fazer o trabalho de popularização de teatro. As contradições entre uma estrutura de uma casa de espetáculo daquelas, que exigia dinheiro, um monte de dinheiro, que nem o espetáculo tradicional conseguia sustentar, que dirá o nosso espetáculo, A Queda da Bastilha, que foi visto por 25 mil pessoas, isso em 73 significava muito, mas o preço era baixíssimo, não dava para sustentar, a Casa de Cultura. Fomos embora. Saímos do Teatro São Pedro e aí sem nada. Não tínhamos estrutura nenhuma, mas a mesma proposta de... E o que é esse teatro popular? Né? Onde é que a gente vai achar esse teatro popular? Quais os autores brasileiros que o Teatro Popular do SESI já montou? Bom, nós montamos, na primeira fase do Teatro Popular do SESI, nós começamos com Antônio Calado, fizemos o Duvaldo Viana, o pai do Duvaldo Viana, com Manhãs de Sol, e fizemos depois, na segunda fase do teatro brasileiro, que foi só dedicada ao autor brasileiro, do teatro brasileiro antigo, né? Nós fizemos quase todos eles. Fizemos Martins Pena, França Júnior, Joaquim Manuel de Macedo, fizemos uma adaptação da Senhora do Zé de Alencar e uma adaptação do Memórias de um Sargento de Milícias, feita pelo Francisco Pereira da Silva, que também é dramaturgo. Na terceira fase, que foi a inauguração do nosso teatro, nós partimos então para o autor brasileiro contemporâneo. E fizemos Plínio Marcos, com o Poeta da Vida, Seus Amores, Nelson Rodrigues, com A Falecida, e atualmente o Santo Milagroso, de Lauro César Muniz. Ai! O que foi, Terezinha? O nicho vazio! O nicho vazio? Eu sou uma pecadora! Não chora não, Terezinha. Eu também não vi o santo nada. Você me levou para o mau caminho com a sua maçã. Não se aborreça, Terezinha. Antes do casamento você verá. Pode ter certeza. Antes do casamento com o Dito? É. Mas você precisa deixar de se encontrar com o Dito na ponte. Se eu voltar a ser como antes, eu vejo o santo? Vi. Muito antes do que você pensa. Quais os espetáculos que vocês já montaram ao longo da história do Teatro União e Olho Vivo e a temática deles? Olha, o primeiro espetáculo, quando começou nos primórdios, né, na idade, nas priscas eras do Olho Vivo, foi o Evangelho segundo Zebedeu, que é passado num circo, que é a nossa forma de arte mais popular, em literatura de cordel, contando a história do Antônio Conselheiro. Depois, isso foi pelo Teatro 11 de Agosto. Em seguida, quase ao mesmo tempo, pelo Teatro Casarão, um teatro composto de elementos populares, se montou o Corinthians Meu Amor. Esses dois grupos se fundiram com o objetivo, então, de ir a bairro, porque o povo jamais vem ao teatro no centro da cidade, que geograficamente não funciona, ele não pode vir, não tem o vício, o gosto do teatro, e é muito caro. E tem que competir com futebol, televisão e outras coisas. Então, esses dois grupos se fundiram e se fundou o Teatro União Olho Vivo. A primeira montagem foi o Rei Momo. O Rei Momo, que tentava, através de uma linguagem de carnaval, de samba, de futebol, de televisão, e ir chegar a esse público através de uma mensagem também de defesa da liberdade. Essa peça ficou em cartaz durante 7 anos, fez mais de 1.500 espetáculos a preços simbólicos, e depois disso nós aprendemos muito com esse público do bairro, aprendemos muito não só na estética de como um espetáculo para esse público virgem de teatro deve ser, aprendemos muito na forma de levar luz, de levar cenário, de levar tudo isso, fazer isso funcional e eficaz no bairro. Então, depois do Rei Momo, nós montamos um show que se chamou Apito de Fábrica, um show musical, enquanto a gente preparava o novo espetáculo, que eu acho que é um grande passo. Hoje não é
a decisão, nem o grande modelo da história, da coisa toda, mas é um grande passo para nós, que é o Bumba Meu Queixada, que é o nosso espetáculo atual. Ele fala sobre o quê? O Bumba Meu Queixada, o tema central é a greve, mas ele tem uma estrutura que é o Bumba Meu Boi. Por que o Bumba Meu Boi? Porque o Bumba Meu Boi é uma forma de arte genuinamente brasileira, do Nordeste brasileiro. E esse público ao qual nós nos dirigimos da periferia é composto em 95% de nordestinos ou filhos de nordestinos que conhecem o Bumba Meu Boi. Então, através do Bumba Meu Boi, com a estrutura do Bumba Meu Boi, com a música, com a dança, com a poesia, com o símbolo do Bumba Meu Boi, nós vamos contar não apenas a história da morte e vida do boi, mas principalmente a história de greves, onde Bumba Meu Queixada. O abano serve de leque. Filho de branco é menino. E filho de negro é moleque. Em casa de gente pobre, abano serve de leque. Filho de branco é menino. Filho de negro é moleque. Temos caso hoje. Caso temos, sim, senhor. Então vamos lá, já pode se ouvir a fogo desse lugar. Então, meu pai é capitão, com licença do fogo desse lugar e com a aprovação do diretor da comissão, o boi vai brincar, o Bumba vai dançar. Ora viva o povo do lugar. A primeira coisa que nós fizemos foi organizar uma primeira mostra de arte da Zona Leste, para ver o que aparecia. Não apareceu nada. Quer dizer, então, o que a gente constatou é que a arte popular, ela está lá na rua. Não adiantava a gente botar uma bonitinha de uma sala, botar uma plaquinha, teatro, núcleo, eles não vinham. O apelo tinha que ser outro. Nós fizemos pequenos espetáculos, assim, com algumas cenas de cotidiano da vida operária, e íamos para os bairros, por exemplo, Itaim Paulista, Limoeiro, Vila Inhocunhé, Jardim Popular, que são os pequenos bairros daquela região, da Leste 2, apresentar e propor às pessoas, olha, a gente está fazendo uma casa para as pessoas se reunirem, se encontrarem, discutir seus problemas, talvez a gente consiga fazer um jornal. Bom, e aí, nesse teatro, nós conseguimos fazer Os Imigrantes. Agora, Júlio, a resposta popular que a gente esperava em São Miguel não foi a resposta que a gente esperava mesmo. Acho que a gente tinha uma ilusão. De que a gente fazia um espetáculo como Os Imigrantes, que tratava de um tema operário, e que as pessoas iam lá responder. E não era bem assim, não. Na queda sei que nasceu o trabalho, espalho só colher café, passa da terra no bar, fica com a planta do pé. A gente constatou que não adiantava ter uma sala em São Miguel, que a resposta que a gente esperava de público, vamos fazer um teatro, e as pessoas vão vir finalmente o público popular com um teatro no seu bairro,
elas não vinham. A resposta era, mais uma vez, do público estudantil da região, que, claro, é já bem mais específico, a gente que trabalha de dia, estuda à noite, tudo. Mas, bom, o tal do operário, né, gente, aquele da linguagem popular, ele não vinha. Então, a gente tinha que ir, e continuamos nos finais de semana indo para os bairros, para as pequenas comunidades, trabalhar direto com essas pessoas. E eu acho que a cobrança do ingresso, nós perderíamos 50% da plateia que nós temos. Porque quem vem ao nosso teatro pode verificar que mais da metade da plateia é gente muito simples, gente assim que não está acostumada a teatro, que não conhece teatro, que pergunta que horas começa a projeção, que horas acaba a novela. Enfim, as perguntas que eles fazem são as mais esquisitas possíveis, porque são pessoas que não veem teatro. Então, por isso que eu acho que o ingresso gratuito é um chamariz para esse público que não vai a teatro, que não está acostumado a ir a teatro e a pagar teatro. Seu teatro assume, eventualmente, posturas paternalistas? Não, nós vamos ao bairro, então eu diria até que dentro de uma ideia que aconteceu pela prática e não pelo estudo de Paulo Freire. Nós vamos para o bairro para trocar experiências, para aprender, principalmente para colaborar com a comunidade de bairro, jamais para num tom professoral ou num tom doutoral de ensinar. Quer dizer, nós vamos trocar experiência, mostrar alguma coisa, através dessa alguma coisa que se mostra, que consegue reunir naquela comunidade de bairro, que talvez não conseguisse, por vários fatores, ter 300, 500, 1.000, 2.000 pessoas, consegue reunir esse público, debate a peça, da peça fala de greve, fala de falta de água, falta de escola, outras coisas, então o debate colabora com aquela comunidade. Vida, minha vida, olha o que é que eu fiz. Deixei a fatia mais doce da vida na mesa dos homens, de vida vazia, mas vida ali, quem sabe, eu fui feliz. Vida, minha vida, olha o que é que eu fiz. Verti minha vida nos cantos, na pia, na casa dos homens, de vida vadia, mas vida ali, quem sabe, eu fui feliz. Luz, quero luz, sei que além das cortinas são palcos azuis, infinitas cortinas com palcos atrás. Arranca a vida, estufa a ver.